Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando ao vivo, né? Mais um programa Cultura Geral, já nessa semana aí com todo mundo com falta de gasolina, né? Essa briga desenfreada aí por um pouco de gasolina nos postos aí. Mas a gente conseguiu hoje fazer o programa ao vivo. Eu até fiquei com medo de incomodar as doutoras aqui e falei, gente, vamos deixar para a semana que vem por causa dessa onda aí. Mas torcer para tudo se normalizar e as coisas chegarem ao seu devido lugar, né? O preço do petróleo, do barril ser uma coisa normal, né? Como foi em outras épocas. E regularizar essa situação da gasolina no nosso país, tá certo? Bom, vamos começar, como eu anunciei hoje é continuidade daquele assunto sobre doença degenerativa, o Alzheimer, né? E a gente está recebendo de novo aqui a doutora Simone e também a doutora Cristiane, para a gente poder tratar desses assuntos aqui. Hoje a gente vai falar do tratamento, né? Doutora Simone, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite, né? E vai virar sócio do programa. A gente está falando aqui nos bastidores, porque né? A ideia é essa mesmo, a gente criar essa rotina, discutir esses assuntos que são tão pertinentes para as pessoas, né? Principalmente essas doenças degenerativas, né? Sim, e levar informação ajuda a ter a participação também dos pacientes, da população em geral, no tratamento. Eles entenderem que não é só o médico que trata. Pois né? é. Afinal de contas, eu não estou lá na casa do paciente, toma remédio, faz isso, faz aquilo, né? Então, passa todo mundo ter participação naquele processo que é o tratamento. Doutora Cristiane, muito obrigado mais uma vez, nós estamos economizando gasolina. Você falou, conversando aqui nos bastidores, gastou 1 litro de gasolina para ir em Contagem e voltar, nós temos que pegar umas aulas com você, hein? Além de fonoaudióloga, eu vou ensinar, e pianinho. Eu fui à Contagem e voltei com 1 litro de gasolina. Nossa senhora, nós estamos precisando pegar umas aulas com ela, viu? Verdade. Bom, doutora Simone, vamos começar esse bate-papo? Vamos. Doutora, só 50% das pessoas no Brasil, eu estava vendo os dados do IBGE, tem acesso ou sabe que tem a doença ou que tem acesso ao tratamento. Quais são as melhores formas da gente poder fazer com que as pessoas entendam um pouco mais disso e como é que as pessoas identifiquem essa doença que é o mal de Alzheimer, que tem acometido tantas pessoas na nossa sociedade? É muito interessante a sua pergunta. O ideal, né, seria a gente conseguir dar diagnóstico em formas mais precoces, em formas mais iniciais da doença. E para isso a gente precisa da população informada, de todo mundo entender um pouco mais sobre a doença, para conseguir captar e falar, uai, tá diferente, não tá legal, vamos procurar ajuda, né? Eu acho que da última vez a gente conversou algumas questões, né, Cris? Sobre não tá comendo junto com a família, não tá participando mais das reuniões da forma que era, não está participando dos assuntos, não dá sequência à novela. Sim. Né? Às vezes é uma questão que pode ser levada em consideração. Está muito esquecido, mas que tipo de esquecimento é esse? É um esquecimento de que depois ele lembra ou não, ele esquece que esqueceu. Tá? É muito interessante que as pessoas falam assim, nossa, eu esqueço um livro, eu esqueço um caderno, esqueci a chave do carro. Aí pensa, refaz aquele trajeto e, lembrei. O nome do fulano é esse, o nome do paciente, o livro está aqui. Então, quando você tem a capacidade você tem um esquecimento, mas tem a capacidade de saber que esqueceu, de fazer um trabalho em você para poder retomar aquela memória, é como se eu falasse assim, olha, tá legal. Se você fez esse processo todo, tá legal. Existe uma condição nos pacientes com quadro demencial, principalmente os de Alzheimer, que chama anosognosia. Ele esquece e ele perde a capacidade de saber que esqueceu. Então ele esqueceu e ponto. Ele preenche aquilo. Eu esqueci o nome dele. Não, mas eu acho que é João. Ele coloca alguma coisa naquele lugar que está esquecido, que houve o esquecimento. Ele preenche aquela lacuna.
entendeu? E a gente que tem uma capacidade, a gente percebe o esquecimento e corre atrás. Não, peraí, deixa eu lembrar onde que eu coloquei. Não, eu voltei antes de ontem, acho que eu fui no meu quarto, cheguei no quarto e falei, nossa, mas o que eu vou fazer aqui? Voltei para a sala, não, gente, peraí, eu quero no quarto pegar isso, eu voltei no quarto para pegar. Então, assim, eu percebi que eu esqueci, eu fiz o trajeto novamente e eu fui capaz de de retomar aquele esquecimento, aquele momento, entendeu? Outra coisa que eu estava lendo também, como os dados do IBGE, é que até em 2050, nós temos hoje 1.200.000 pessoas aproximadamente, são dados de 2016, 2017, já deve ser um pouco mais que isso, 1.200.000 pessoas com Alzheimer. O IBGE, segundo as estimativas, diz que a gente está crescendo assim, um número de pessoas em torno de 100.000 pessoas por ano. É muito latente, é muito pertinente esse momento agora de falar para as pessoas, principalmente para você. E eu fico muito preocupado, doutora, com as pessoas de baixa renda. Porque quando a gente fala com pessoas de classe média alta, é um eco diferente. Né? Como é que a gente faz com essas pessoas que a grande maioria é de baixa renda e é difícil de identificar porque também tem a questão de escolaridade, a questão intelectual pessoal também. E tem um processo cultural também que a gente está desfazendo dele, que é essa luta antimanicomial. Tem uma série de coisas que envolvem, né, envolve esse teatro e esses atores que estão dentro dessa vida humana. O que acontece? Os pacientes, as pessoas que têm uma baixa escolaridade, que têm uma forma de vida diferente, a cultura diferente, as formas de você avaliar se aquele paciente está com um quadro demencial ou não, também são diferentes. A gente não pode aplicar os mesmos testes, acho que da última vez a gente comentou que o diagnóstico de Alzheimer não é igual ao diagnóstico de diabetes ou de hipertensão, que você vai ali, mede a pressão está tanto, está alta ou não está. Você faz o exame de sangue, a glicose está tanto, ela está alta ou não está. Não existe para o paciente, né, para o diagnóstico de Alzheimer, um exame específico. Não tem nenhum exame. Não, mas a ressonância vai falar. Não, a ressonância ela pode afastar outros males, pode dar algumas características, mas ela não fecha um diagnóstico. Então, o diagnóstico é uma coisa, né, construída, onde são feitos testes, conversas com o paciente, informações que a família do paciente traz para a gente poder construir esse diagnóstico. E é diferente quando a gente atende um paciente com um grau de escolaridade mais alto e com um grau de escolaridade mais baixo. Então, nós temos que levar informação, sim, a todos esses níveis, para todo mundo ter a percepção. E não entender e não ficar naquele da idade, que é o famoso preconceito. Né? Não, a vovó está ficando assim porque é da idade. Ela já tem 80, né? É normal. Não, gente, não é normal. A gente tem que entender que o processo do envelhecimento aumenta a chance de ter alterações de memória, mas não quer dizer que todo mundo que envelhece vai ter alteração de memória. Se a gente falar assim, tem pacientes de 96, tem pacientes de 100 anos que não tem alteração de memória. Então, não é todo mundo. Não é o normal do envelhecimento. Igual assim, todo mundo que envelhece tem um cabelo branco, vai ter uma ruguinha. É quase que a gente fala assim, 100%, né? Mas a questão da cognição, não. Ela varia de paciente para paciente, de pessoa para pessoa, e pode ser, quando você tem uma doença, é que você vai ter uma alteração importante. Como é que o nível de estresse interfere nessa condição da doença degenerativa, nesse caso do Alzheimer? Onde é que está ligado o estresse? Ele é a mola propulsora seria talvez a mola propulsora? Eu acho que o estresse, a gente já fala não só do estresse, mas dos quadros de humor em geral. A depressão, o transtorno de ansiedade, né, são transtornos psiquiátricos, eles podem acelerar o processo de alteração cognitiva. Tá? Eles podem mascarar e podem acelerar. O que seria o mascarar? Aquele paciente que está parando de conversar, né, tá mais apático, não participa da roda de família, prefere ficar lá sentadinho vendo a televisão, ou prefere ficar no quarto. Aí a família fala assim, nossa, papai está se isolando, então papai está com depressão, né? Às vezes pode ser uma depressão, mas pode também ser um processo inicial de demencial, que é onde ele não consegue fazer uma conexão com o ambiente, né, com a família ou numa festa, então ele prefere ficar na dele.
tá? Então as duas coisas podem aparecer juntas, uma pode falsear a outra, né? E, então o estresse entra dentro disso. Se você tem algumas alterações e isso causa um aumento de ansiedade, a ansiedade pode ser tamanha que acelera o processo da alteração, entendeu? Então vira uma bola de neve, sim, né? E, voltando um pouquinho aqui para a juventude, para as pessoas mais novas e tal, a droga, o álcool, ele é também um componente que dispara isso numa determinada idade. Você cansa, vamos dizer isso no popular, vai cansar o cérebro mais cedo? Não sei se eu usaria o termo cansar. Eu usaria o termo deteriorar, deletar, tá? O que a gente sabe do Alzheimer é que você tem alterações a nível moleculares, celulares, tá? Você tem um neurônio no cérebro que preenche, que faz as conexões, e aonde você tem interferências nesse neurônio e morte de neurônio, tá? Placas dendríticas que interferem. Quando você já tem isso, já pode, né, dizer que aí o paciente já tem lesão neuronal a ponto de manifestar a questão do Alzheimer. Álcool, drogas em geral, eles também causam alteração cerebral. Então, se você já tem uma causa e você soma outra que prejudica, o que você faz? Você antecipa aparecer a doença. Porque você já tem coisas interferindo no funcionamento cerebral, entendeu? Deteriorando esse funcionamento, não é melhorando, né? Seria deteriorando mesmo. E aí você facilita o aparecimento, antecipa o aparecimento, às vezes, de um processo demencial. Então, é complicado fazer uso, principalmente em excesso, né? Se entregar a essas drogas. Doutora, hidroginástica, qual tipo de exercício, sim, vamos colocar aí a partir de 50 anos, que seria Por que assim... 50? Não, eu que coloquei, né? Assim, eu faço exercício desde jogo bola, jogo muito bem, aí o pessoal fica falando comigo. Mas você muito bem. Aqui é uma brincadeira, mas o exercício físico, uma atividade física, o tanto que ela colabora com o retardamento de uma demência, é substancial? Vamos então, para não falar só de exercício físico, né? Na verdade, de uma forma geral, o que a gente pode fazer para diminuir a chance de ter Alzheimer, que todo mundo quer saber, né? O que eu faço? A minha mãe está com Alzheimer, o que eu vou fazer? Lembrando que a doença de Alzheimer, geralmente ela não é genética, né? A porcentagem de herança genética é pequena, tá? E geralmente está associado a manifestações precoces da doença, às vezes antes dos 60 anos. O clássico do Alzheimer, que acomete pacientes em torno de 75, 80 anos, já é um Alzheimer que não é de herança genética. Então, como que eu faço para poder, porque a genética não tem muito como interferir, mas esse que não é da genética, como é que eu faço para, né, me preservar? Então, como que a gente preserva o nosso organismo de uma forma geral? Boa pergunta, doutor. Boa pergunta. Deixa todo mundo mudo aqui. Ó, o que já apareceu? Alimentação, você falou física, atividade física. Então, o que é? É um trabalho de uma alimentação equilibrada e balanceada, não é exclusão. Ah, não pode comer isso, tem que comer aquilo. Eu costumo falar que o equilíbrio é mandatório. Tem algumas, inclusive o meu irmão, na família, eles ficam, ele fica ouvindo lá o Laí Ribeiro, aí tem um monte de coisa, aquele monte de informação, aquela coisa toda, deixa de comer isso, volta a comer aquilo, deixa de comer aquilo outro. E não sei se você já percebeu que essas dietas... Da moda, né? Da moda, tem muito modismo, entendeu? Então, eu falo que está na crista da onda. Né? A crista da onda ultimamente é vitamina D, ômega 3, né? Aí o pessoal usa desenfreadamente. Aí passa a onda, diminui. Aí parece uma outra coisa. Já teve cogumelo do sol, que curava tudo, hemoterapia, né? Óleo de coco. Que injetava o próprio sangue, só que intramuscular. Então, todas essas cristas de onda, que são milagrosas, a fruta que cura tudo, eu acho que a gente tem que ter muita crítica e muito equilíbrio na hora que a gente lê uma reportagem, escuta pessoas falando sobre isso, porque se fosse 100% verdade, né, que mal a gente teria? Curava tudo, né? Cogumelo do sol, tal. Não estou falando que não tem que tomar, mas eu acho que a gente tem que ter crítica na hora de avaliar essas questões, tá? Então, conversar com o médico, né, doutor? Conversar com o médico, avaliar se tem outras ponderações também a serem levadas em conta. Então, eu falei da alimentação,
que é assim, base do organismo, e não é só aos 50 nem aos 40, é desde criança. A gente tendo uma alimentação saudável desde a criança, você tem níveis melhores de cálcio no organismo, que você consegue ter ossos melhores, você consegue ter um desenvolvimento motor melhor, músculos melhores e uma saúde de uma forma geral melhor, né? Se você começa desde lá da infância. Ah, mas então eu já estou com 60, não vale a pena? Vale. Vale a pena interromper o mau uso, que seja do cigarro, seja do abuso da bebida alcoólica, para melhorar a sua alimentação. Faz diferença sim. Além da alimentação, você citou a questão da atividade física. Por que a atividade física é importante? Além de nos manter mais saudável, porque você controla peso com atividade física, você ajuda na circulação, né? Você melhora, às vezes, condicionamento de peso, que estava um paciente que está mais gordinho, faz uma atividade física, consegue perder peso, controla a glicemia melhor, controla a hipertensão melhor. Então, você, de uma forma geral, melhora o corpo. E se você está melhorando a saúde, músculo. Isso, se você melhora a saúde de uma forma geral do organismo, você também melhora para o cérebro, né? Então, assim, o que a gente tem que ver é tentar preservar o cérebro de coisas que podem deteriorá-lo. Então, assim, controle da pressão arterial, controle da diabetes, com atividade física você consegue. E um pilar também que é importante, que eu falo que a atividade física trabalha o músculo, né? Musculatura, perna, braço, que é importante. Mas nós temos também uma forma de trabalho de cerebral, de cognição, que vai influenciar e muito na questão da memória, na questão do que a gente pode preservar do nosso cérebro, que é a questão do estudo. Né? Então, quanto mais você aprende ao longo da vida, você vai criando, sabe aquela gordurinha extra que ninguém quer, mas para o cérebro é muito importante? É aquele conhecimento extra, que quando você começa a perder, você vai perder o extra, o básico fica. Então, quanto mais você aprende, se chegar o momento de você parar de aprender e começar a perder, provavelmente você vai perder coisas menos significativas. E o núcleo vai demorar mais a ser perdido, entendeu? Então, o trabalho de memória, o trabalho cognitivo, o aprendizado, seja uma língua, seja uma faculdade diferente. Ah, mas eu já tenho 70 anos, vou entrar na faculdade? Gente, eu sei de algumas faculdades que hoje tem um público voltado para o idoso, né? Tem cursos voltados para a população idosa, sejam cursos de computador. Ah, eu não vou mexer no computador porque eu já tenho 60 anos, eu não mexo mais com isso, eu não vou aprender. Aprende sim. É uma capacidade que você pode ter, uma língua nova, isso tudo vai fazer diferença na questão do aparecimento, né, do desenvolvimento aí do Alzheimer. Deixa eu pular para a doutora Cristiane aqui, porque está igual plateia aqui, só observando nós dois, né? Eu vou te fazer uma pergunta difícil agora. A música ajuda muito na fonoaudiologia, nessa situação, por exemplo, a pessoa cantar e ouvir as músicas que gosta, e repetir as músicas, isso ajuda muito como exercício, doutor? Música é muito importante, né? Tanto que a gente tem uma especialidade que é a musicoterapia. Então, nas instituições de longa permanência, tem sempre alguém cantando, né, doutora Simone? Tem um cantor, uma pessoa que vai tocar violão, e isso é muito bom, porque aquela pessoa idosa, se a gente faz um resgate de músicas antigas, ou até mesmo músicas mais recentes, isso vai aumentando aí essa estimulação cerebral. E isso ajuda. Muitas vezes, tem paciente que não consegue já uma comunicação, mas você coloca uma música, ele manifesta. Ele às vezes canta, né? Ele canta. Muitas vezes ele não consegue um diálogo, já numa fase mais avançada, não consegue. Mas se a gente coloca uma música que leva ele a uma memória antiga, ele manifesta. Seja com um sorriso, seja com um olhar, ou até mesmo cantando. Isso faz toda a diferença. Então é muito bom, é bom sempre a gente utilizar de alguns recursos. E a música é um excelente recurso. Excelente. Tem pacientes ainda que, por exemplo, tocam algum instrumento de sopro, alguma coisa assim, que você consegue... Numa fase inicial para moderada, a gente ainda consegue isso, né, Simone? Sim. Numa fase mais avançada, a gente já não vai conseguir isso. Então, se a pessoa, ela, por exemplo, tocava um violão, talvez a gente consiga manter, ou até mesmo estimular.
a gente tem um colega, uma especialidade, que é a terapia ocupacional, que nos auxilia aí, né, Simone? Que ele vem de conjunto com nessa parte, né? Porque a equipe, não adianta ser, é igual a Simone falou, não é só o médico, é todos os outros profissionais. O terapeuta ocupacional, ele muitas vezes, ele vem ajudar, resgatar o que ele ainda tem. Se aquele paciente gostava de tocar, por que não? Vamos tocar. Ai, mas a mamãe não consegue mais. Ai, eu não consigo. Mas pode conseguir alguma coisa. Não precisa ser uma música inteira, mas ele pode conseguir ou soprar, ou uma flauta, ou um violão. É muito legal. E isso vale a pena a gente estimular, né? Tudo que a gente conseguir estimular, a gente manter o tempo de independência desse idoso, para ele é fenomenal, é qualidade de vida. Qualidade de vida. Cristiane, como é que você vê o nível de sofrimento das pessoas que está com a doença e as pessoas, por exemplo, da família não têm paciência, não têm essa atenção que a gente, quando a gente vê alguns números, né, eu para fazer o programa eu tenho que ler algumas coisas e ver alguns números, né? Você imaginar que 50%, né, então 600 mil pessoas não têm acesso a esse tipo de tratamento, assim, ou porque a família negligencia, ou porque a pessoa realmente não sabe que está com a doença, ou que a família não sabe. E às vezes a pessoa faz assim, larga para lá e deixa. O nível de sofrimento é muito grande? É muito alto, tanto do próprio paciente quanto do familiar. Muitas vezes, Betão, a gente tem muito problema com a família. O paciente às vezes é até tranquilo, né? O paciente está tranquilo, o geriatra conseguiu ali com os medicamentos manter a parte clínica estável, mas a família sofre. Sofre por quê? Vamos supor, eu estou lá conversando com meu pai repete uma coisa 10 vezes, pô, não chega na 11ª, eu já não aguento mais. Pai, já te falei isso, poxa vida. Aí a família sofre. Eu falo muito com os meus pacientes que a gente tem que cuidar muito de quem cuida. Cuidar do cuidador. Cuidar do cuidador. Por quê? Porque eles sofrem. O paciente está bem cuidado, mas o sofrimento da família é enorme. Porque cada dia vai vendo que o paciente desceu um degrauzinho. A gente não tem cura ainda. Sim. Né? Então, o que a gente faz? A equipe, a geriatra e a medicina, ela está o quê? Buscando melhorar o quê? A qualidade de vida daquele idoso com Alzheimer. Então, está naquela fase, a gente vai manter aquela fase, mas ele vai cair um pouquinho. Aí ali a família sofre. A família fica triste porque está vendo que o pai está piorando, que a mãe está piorando, o tio, seja quem for. Então, tem que trabalhar muito essa questão da família, porque o sofrimento, Betão, não é só do paciente. Porque vai chegar no momento que ele mesmo não vai... Ele para de perceber, toda essa questão, né? Mas a família está ali sofrendo cada dia. E o mais importante é trabalhar o quê? Qualidade de vida. Qualidade de vida é a palavra que eu gosto muito, que eu falo para os familiares. Eu sempre falo, a gente tem que trazer qualidade de vida para aquele idoso, naquele momento. E trazer conforto para a família. Então, a gente que trabalha com o paciente idoso, a gente não cuida só dele. Muitas vezes a gente cuida muito mais da família, né, Simone? Com certeza. Porque a família sofre muito, Betão. E você está falando a questão da falta de acesso, isso preocupa a gente também. Porque trabalhar com uma pessoa que tem um padrão, que consegue ter acesso a um geriatra, a uma fonoaudióloga, a um fisioterapeuta, a um terapeuta ocupacional, ok. E aquele que não tem, que aí as pessoas falam, papai tá daquele jeito, tá numa chatice, caducando, nanana, e ele não tem acesso. E aí o difícil é que às vezes o acesso ele acaba chegando no pronto atendimento. Né? Então, assim, o paciente ele vai deteriorando, ele vai piorando, porque ele vai evoluindo no processo da demência, né? Da última vez a gente conversou, nós geralmente, dividimos em 3 fases, leve, moderada e grave, avançada. E às vezes ele vai evoluindo tranquilo na fase leve, conversa, né? Vai cuidando da saúde dele, do jeito que dá, comendo do jeito que dá, fase moderada. Quando vai chegando na fase moderada para a fase avançada, ele começa a ter mais problemas associados ao processo demencial, ou às vezes já está acamado, e aí ele começa a ir para o pronto atendimento, que é onde ele tem a via de acesso, né? Infelizmente, a gente não tem, assim, geriatra
médicos capacitados para cuidar, falo geriatra porque é uma especialidade que realmente trabalha isso, né? Estuda para isso. Então a gente não tem em todos os lugares em abundância. Então o importante é capacitar alguns médicos de ponta que estão lá no posto de saúde para eles avaliarem o paciente, para poderem referenciar quando necessário para as unidades que tem mais, né, geriatras, que tem mais um conhecimento em relação a isso. Mas, infelizmente, o que acontece é a via de chegada do paciente é o pronto atendimento, com uma pneumonia aspirativa, ou com uma queda, ou com um quadro agudo de confusão mental, entendeu? Aí para lá no pronto atendimento, às vezes é sedado, usam-se medicações pesadas, porque o pronto atendimento, ele é excelente para aqueles quadros agudos, ele vai reverter de imediato o quadro agudo. Mas nem sempre ali é só o problema. Tem tanta coisa por trás que aconteceu que às vezes se você organizar, não chega no quadro agudo, né? E aí é a importância da equipe, do conhecimento do médico, de todo mundo que cuida do paciente. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho, deixa eu tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Nessa época do ano, quando o frio é intenso, é comum aumentar a ocorrência de gripes. Após a campanha de vacinação contra a gripe no dia 12 de maio, a Prefeitura intensificou as ações para imunizar principalmente os grupos prioritários. No dia da campanha, a cobertura geral do município em relação aos grupos prioritários foi de 68%, abaixo da meta que é de 90%, o que representa 14.675 doses aplicadas. Para atingir o objetivo, equipes volantes de saúde vão de porta em porta para vacinar os moradores e nas escolas das redes públicas e particular para imunizar os professores. Também foi realizada a busca ativa das gestantes cadastradas nas unidades de saúde para ampliar a cobertura vacinal. A meta é atingir 90% do público prioritário até o dia 1º, quando termina a campanha. E para chegar a esse número, será preciso vacinar ainda 2.190 crianças, 108 profissionais de saúde, 1.134 idosos, 436 gestantes, 64 mulheres que tiveram bebês recentemente e 457 professores. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina protege contra 3 tipos de vírus da gripe e é produzida com o vírus morto. Portanto, é 100% segura e incapaz de provocar a doença nas pessoas que são vacinadas. Se você é de algum grupo prioritário, vacine-se. Procure o posto de saúde mais próximo de sua casa. A vacina é de graça e está nas unidades de saúde até o dia 1º de junho, das 8 da manhã às 16 horas e na Policlínica Municipal, das 8 às 16h30. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, de volta com Cultura Geral, vou convidar vocês para assistir um vídeo com a gente aqui, né, sobre o que a gente está tratando aqui, e a gente continua logo depois do vídeo. What is Alzheimer's disease? Alzheimer's is a slow, fatal disease of the brain affecting 1 in 10 people over the age of 65. No one is immune. The disease comes on gradually as 2 abnormal protein fragments called plaques and tangles accumulate in the brain and kill brain cells. They start here in the hippocampus, the part of the brain where memories are first formed. Over many years' time,
the plaques and tangles slowly destroy the hippocampus, and it becomes harder and harder to form new memories. Simple recollections from a few hours or days ago that the rest of us might take for granted are just not there. After that, more plaques and tangles spread into different regions of the brain, killing cells and compromising function wherever they go. This spreading around is what causes the different stages of Alzheimer's. From the hippocampus, the disease spreads here to the region of the brain where language is processed. When that happens, it gets tougher and tougher to find the right word. Next, the disease creeps toward the front of the brain, where logical thought takes place. Very gradually, a person begins to lose the ability to solve problems, grasp concepts, and make plans. Next, the plaques and tangles invade the part of the brain where emotions are regulated. When this happens, the patient gradually loses control over moods and feelings. After that, the disease moves to where the brain makes sense of things it sees, hears, and smells. In this stage, Alzheimer's wreaks havoc on a person's senses and can spark hallucinations. Eventually, the plaques and tangles erase a person's oldest and most precious memories, which are stored here in the back of the brain. Near the end, the disease compromises a person's balance and coordination, and in the very last stage, it destroys the part of the brain that regulates breathing and the heart. The progression from mild forgetting to death is slow and steady, and takes place over an average of 8 to 10 years. It is relentless and, for now, incurable. Helping your family, friends, and neighbors to better understand Alzheimer's will reduce stigma, improve care, and even help the fight for a cure. Thanks for helping to do your part. Learn more at www.aboutalz.org. Muito bem, espero ter sido um pouco esclarecedor. Tá bom? Foi bom? Foi ótimo, eu já conhecia esse vídeo, já tinha visto. Doutor, muito bom. Medicamento, a medicação, como é que a gente trata isso, como é que a gente faz isso? Tá. Primeiro, a doença é uma doença incurável, tá? Infelizmente, a gente ainda não tem cura para a demência de Alzheimer, para a doença de Alzheimer. O que nós temos hoje são medicações que estabilizam, na maior parte das vezes, o paciente. Estabilizar não quer dizer nunca mais piorar, tá? Seria lentificar a progressão. É uma doença crônico-degenerativa, né, que vai continuar piorando. Mas ela pode piorar em 2 anos, estar numa cama, digamos assim, para ser bem drástico, ou ela pode levar o paciente para a cama em 10, 15 anos. Então, em 10, 15 anos, até ele chegar a ficar tão limitado funcionalmente, com certeza a qualidade de vida dele vai estar melhor, né? Então, as medicações visam a isso. Nós temos hoje os anticolinestérásicos, que eles diminuem a lesão cerebral que acontece, né, com a doença de Alzheimer, que foi mostrada até na questão do vídeo. E aí tem os nomes comerciais, né, mas as substâncias seriam a donepezila, a rivastigmina e a galantamina, são os 3 anticolinestérásicos que nós temos para tratamento. Esses medicamentos, inclusive, são liberados pelo governo, né? Tem um protocolo para ser preenchido, porque é um diagnóstico que não tem um exame certo, então o médico tem que saber exatamente o que ele está avaliando, o que ele está tratando, vai preencher esse protocolo para o governo poder estar liberando essa medicação, tá? Então essa medicação está liberada para as fases iniciais, moderadas e às vezes até na fase avançada a gente faz uso também. Em algumas fases em fase moderada avançada, existe uma outra medicação que é a memantina, que pode ser usada também para preservar, né, células neuronais e ajudar o paciente na questão comportamental. Então, os anticolinestérásicos e a memantina são os medicamentos que a gente mais usa aí no tratamento para a doença, que a gente fala assim, para tentar dar uma lentificada na evolução da doença. E eles não curam, mas eles podem lentificar. Tem pacientes que respondem muito bem,
tá? Tem pacientes que não, que mesmo com a medicação tem uma evolução mais rápida. Isso a gente ainda não consegue definir essa sensibilidade, quem vai responder bem, quem não vai. As medicações têm alguns efeitos colaterais que podem limitar o uso. Então, pacientes que estão muito emagrecidos, pacientes que têm dificuldade de se alimentar, é complicado às vezes a gente usar os anticolinesteráticos. Eles têm por via de regra causar inapetência, náusea, às vezes diarreia. O paciente às vezes já tem um fator de diarreia crônica. Se eu ainda iniciar esse medicamento, ele vai perder peso, ele vai desnutrir. E em vez de eu lentificar um processo de demência, eu vou piorar a nutrição do paciente, ele pode virar óbito por desnutrição. Então tem que ter muito cuidado na hora de avaliar. Ele também interfere em algumas questões cardíacas, então tem alguns pacientes que não podem usar essa medicação, tá? Porque senão eu vou tentar ajudar de um lado, que não é certeza que vai resolver, e vou piorar outro. Com certeza, então, assim, né, temos que colocar na balança e avaliar paciente mesmo por paciente. Então, não é assim, estou esquecendo, vou tomar um remédio que o meu vizinho está tomando para Alzheimer, porque eu também estou esquecendo. Então, realmente, a questão da medicação é séria, né? Tem que ter uma avaliação médica para você não se prejudicar usando um medicamento. E é bem individualizado, né? Sim, Isso é importante. Porque essa questão de usar o remédio do vizinho pode acontecer, né? Pode. Principalmente a gente falando assim com um público mais simples, né? Vamos dizer assim, né? Aí a minha vizinha tomava um medicamento para memória. Então eu vou tomar esse medicamento. Porque para memória vai me ajudar. Nem sempre é assim, né? Pode ter mais prejuízo do que benefício. E além dessas duas classes de medicamento, existem outros medicamentos que muitas vezes a gente lança mão para ajudar no comportamento do paciente. No videozinho seu até mostrou bem, né, Cris? A gente vê muito isso no dia a dia. Inicialmente, a gente foca muito o Alzheimer com memória, mas é uma coisa que evolui. Ele interfere em várias áreas de função do paciente. A capacidade de julgar, a capacidade de estar sentindo, de estar conversando. Então, as alucinações podem acontecer. O paciente fica confuso, extremamente confuso, com mania de perseguição. Então, existem alguns medicamentos mais específicos para tratar o comportamento e não a doença em si. Para a gente, às vezes, dar uma segurada nesses ímpetos que o paciente tem. Porque, infelizmente, a capacidade de julgar dele é afetada. Entendeu? Então, às vezes ele está lá, a Cris está lá trabalhando com ele, né? Seja a questão da linguagem, seja a questão da disfagia, e ele fica bravo, começa a xingar, e cospe, e tenta bater, aí a família fica toda preocupada. Não, desculpa. Então, assim, o profissional que está trabalhando com esse tipo de paciente, ele tem que ter esse conhecimento, a gente tem que ter um jogo de cintura e ver esse limite do paciente, né, Cris? Não sei se você já apanhou, mas eu já tomei uns tapinhos aí de vez em quando, mas é importante. E às vezes a gente precisa de medicamentos para poder estar ajudando nisso. Mas não é só medicamento, tá? Eu acho que medicamento todo mundo fica assim, o tratamento, qual remédio? Mas existem terapias comportamentais, onde a gente aborda o paciente de formas diferentes, modifica alguma coisa na rotina e favorece ele, facilita no cuidado com ele, né? E aí vem toda a equipe que ajuda nisso, o pessoal da fonoaudiologia, o pessoal da terapia ocupacional, fisioterapia. Às vezes você coordena algumas questões que estavam desencadeando uma agitação no paciente e ele fica bem, sem medicação. Então não é só medicamento. Não achem que vão resolver o problema do paciente, né? Com a quadro de agitação só com medicamento. Às vezes, a terapia comportamental, algumas coisas além do medicamento a gente consegue fazer para adiar o uso ou não aumentar a dose, com menos efeitos colaterais. E às vezes é um pouco difícil, né? Porque aí a gente tem que mexer às vezes na rotina da casa. Agora, vamos falar do cuidador profissional e o cuidador de casa, o que a gente estava tratando aqui nos bastidores, na hora que a gente estava passando lá o videozinho. Como é que a gente trabalha isso também, assim? O cuidador profissional e o cuidador de casa, as duas pessoas precisam de acompanhamento também, né? Sim, muito. A gente diferencia, né, quando a gente tem um paciente com quadro demencial, chega num momento, na fase inicial mesmo, que ele já não pode ficar sozinho, né? Ele já não tem capacidade de julgamento, não tem memória recente, e isso atrapalha na função do dia a dia. Como que você solta esse paciente para pegar um ônibus? Chega no centro, ele esquece.
Não sabe onde que ele está, que ônibus que é para pegar, nem nada. Então, muitas vezes, o paciente ele precisa de um cuidador, de uma pessoa que seja responsável por ele. Não que vai ficar lá de mão dada, né, Cris? Não, né? O que o senhor quer? Não, nem necessariamente o cuidador é para isso. O cuidador é para monitorizar, para ajudar o paciente no dia a dia dele. Tá? Às vezes ele não vai estar de mão dada, mas ele vai estar ali por trás para que aquele paciente não tenha problemas consequentes do quadro demencial. E esse cuidador, ele pode ser o cuidador da família, eleito pela família, ou vai ser a esposa ou o esposo, ou vai ser um filho que mora em casa, um filho que está desempregado, ou vai ser uma nora, que eu já vi nora cuidar também, né, de paciente. Então, ou um neto, né, que assume aquele papel de cuidador, de coordenar todo aquilo. Então, seria um cuidador familiar. Mas existem também as famílias cada vez mais né? A gente tem famílias menores, pessoas que para colocar comida em casa tem que sair para trabalhar, então como é que eu vou cuidar? Se eu parar de trabalhar para cuidar da mamãe e do papai, a gente não vai comer, doutora Simone, e aí? E aí vem agora uma nova profissão, que seria o cuidador de idosos, que seria uma pessoa que fez um curso, que estudou para aquilo, para tratar, na verdade, cuidar desse paciente no domicílio. Então tem esses dois tipos de cuidadores. E esses cuidadores, eu costumo falar que a gente tem que ter um olho no paciente e um outro no cuidador. Porque da mesma forma que ele cuida para melhorar, se aquele cuidador não estiver bem, ele descompensa o paciente. O cuidador agitado, o cuidador nervoso, o cuidador que está estressado, o paciente é termômetro. Ele viu aquilo, ele responde aquilo. Ele às vezes não fala, mas ele agita, ele agride, entendeu? Ele descompensa o estado dele de uma forma geral. Então, o cuidador, ele precisa ser cuidado. Então, vira um ciclo, né? Sim. Ele está cuidando e precisa ser cuidado. Até para não ir antes do cuidador, do paciente. Tá? E pode acontecer dele ir antes do paciente. Pode acontecer. Eu já tive casos da paciente na cama, estar ali, não falecer, e o cuidador, que era o marido, no cuidado, acabar falecendo. Porque cuidou tanto sem se cuidar, acabou tendo um infarto e faleceu. Então, o cuidador também, ele tem que ter um tempo de descanso, ele tem que ter um tempo de qualidade de vida para o cuidador. É ótimo, é prazeroso cuidar de quem a gente ama, mas pode ser uma carga muito pesada para algumas pessoas. E somado aos fatores que aquela pessoa já carrega com ela, sejam doenças, sejam problemas de relacionamento, né, Cris? Às vezes, assim, não é aquele filho que vai ser o melhor para cuidar, porque a vida inteira bateu de frente. Sim. Aí o paciente que já está num quadro diferente do dia a dia, ainda pega um filho que ele tinha dificuldade de relacionamento. Então, isso tudo varia. Então, o cuidador, ele precisa se cuidar. Ele precisa estar bem, ele precisa estar equilibrado para poder cuidar. Ter o tempo de descanso dele, né, Cris? E isso é muito importante. Cris, disfagia. O que é disfagia? Betão, disfagia é um nome, uma palavra esquisita, né? Mas para a gente é até muito comum na fase moderada para avançada, né? É o quê? A dificuldade de engolir. Disfagia, dificuldade de deglutir. Ah, mas como assim, Cris? Todo idoso vai ter disfagia? Não necessariamente. É igual a questão da memória. Todo idoso vai ter problema de memória? Não. Vai ter um Alzheimer? Não. Só que a disfagia, o que acontece? Nós estamos aqui, quem nunca engasgou? Que vai, o alimento foi para o buraco errado. Quem nunca? Todo mundo. Aí o que acontece com o idoso com Alzheimer numa fase mais avançada? A musculatura está fraca. Igual a doutora Simone falou, precisa de fazer exercício para ficar com o corpo legal, para manter a saúde, a independência, a autonomia? Ok, mas a laringe também vai envelhecendo. Tudo vai envelhecendo. E com isso, o que acontece? A dificuldade para deglutir pode surgir nesse caminhar. Então, o idoso que tem a disfagia, ele precisa, Betão, de um profissional especializado. É muito importante esse contato com o geriatra, porque muitas vezes, quem vai perceber isso? É o geriatra. Que o familiar chega e fala, doutora Simone, meu pai está engasgando com a própria saliva. Está demorando 45 minutos para comer uma tigelinha de mingau. Aí você fala, nossa, não é o normal. Não é. Então, aí a gente entra o fonoaudiólogo para avaliar. Quais são os sintomas?
alimento parado na boca, fica muito tempo com o alimento na boca. Uma sensação de bolo. Quando o paciente ainda fala, ele pode chegar e falar assim, doutora Simone, na hora que eu vou engolir, o alimento fica parado aqui. Não desce. Não desce. Aí começa a cuspir o alimento, começa a sair alimento pelo nariz, espirro, a gente falou na semana passada. Então isso tudo é muito importante, porque isso são sinais que mostram que alguma coisa não tá legal. Meu pai toda hora que vai comer, começa a tossir. Ele tosse. Mas Cris, ele está tossindo antes, ele tosse depois. Isso tudo faz parte, isso tudo é sintoma da disfagia. Então entra o fonoaudiólogo para tratar isso. Cris, mas como que a gente vai fazer? Meu pai não responde mais. O fonoaudiólogo entra para trabalhar? Sim. Eu tenho muitos pacientes que eu faço trabalho de forma passiva. O paciente não me ajuda. Mas eu consigo manter, né, Simone, a via oral de forma segura. Porque se esse paciente deglutir errado, para onde que vai o alimento? Para o pulmão. E o que vai acontecer? Pneumonia aspirativa. Então, esse nome assustador, hoje a gente tem uma especialidade, que é a especialização em disfagia. É reconhecido pelo Conselho de Fono. Então, não adianta também, aquele senhor que está lá no interior, engasgando, vai procurar um fonoaudiólogo que não tem uma especialização para trabalhar com isso. Sim. E é um trabalho muito sério, né? Eu falava que antigamente o fonoaudiólogo não matava, porque a gente trabalhava com fala, audição. Hoje, a gente mata. Porque se o paciente, ele aspirar e ele não tiver assistência imediata, ele vai fazer uma pneumonia, ele pode vir a óbito. Doutora, a gente está chegando no final do programa. Qual que você deixaria assim, de dica para as pessoas que têm idosos em casa, que está aí caminhando para essa etapa da vida, que está aí mais próximo disso, que hoje às vezes identificou a gente e vai identificar a gente assim que eu editar, que a gente colocar na internet, que identificar isso e tal. O que a pessoa deve fazer? Identifiquei isso na minha mãe, no meu pai e tal. O que ela deve fazer? Bom, primeiro procurar ler sobre o assunto, né? Eu acho que aqui nós já demos várias dicas, mas tem coisa demais na internet, né, gente? Tem vários sites que podem estar falando algumas questões sobre o Alzheimer. Se você percebeu alguma coisa diferente num pai, numa tia, que às vezes não é pai e mãe, mas é uma tia muito querida, aquela pessoa que convive, você vai procurar um profissional para poder conversar com ele sobre isso. Olha, eu tenho percebido A, B e C, né, que eu escutei falar, eu li sobre o assunto e gostaria que fosse feita uma avaliação. Então, realmente, chegar no profissional. Nós comentamos da última vez, dentro da medicina, seriam o geriatra, que está dentro, né, da faixa etária, que está preparado para poder estar abordando isso, alguns neurologistas e psiquiatras que podem estar abordando. E da mesma forma que a Cris comentou, que dentro da fono existe o especialista da disfagia, dentro da neurologia e dentro da psiquiatria, nós também temos alguns profissionais que trabalham mais com a questão do Alzheimer, do esquecimento, e outros que não têm tanta facilidade para lidar com isso. Então, procure um profissional para poder te orientar, para poder orientar você, para poder cuidar do paciente e orientar a família, que eu falo que é um plus. Né? Não adianta só você pegar e dar um remédio que seja para o paciente ou dar um diagnóstico e soltar isso na família. Eu costumo falar até com os meus pacientes, falo assim, olha, se vocês quiserem, marca um dia de estar vindo aqui os irmãos, né? Os filhos, ou a esposa com os filhos, o esposo com os filhos, para a gente poder conversar e vocês entenderem a doença, tá? Porque eu acho que é até um preparo, não só da questão do diagnóstico, mas do que vem pela frente. O que eu vou precisar? Às vezes até uma questão financeira que ele vai ter que se preparar, que a família vai ter que se organizar, de falar assim, olha, nós vamos segurar as pontas por um tempo, porque daqui a pouco a gente vai ter um gasto maior, né? Vai ter que investir mais ali com o papai ou com a mãe. Então, fique atento em relação a esses sinais. Se você tem dificuldade, se você não tem certeza, procure realmente a avaliação médica para poder estar dando uma melhor orientação, né? Um melhor cuidado. E em termos de saúde, para todos, eu costumo falar que qualidade de vida. Temos que pensar aí em alimentação, temos que pensar aí em atividade física, temos que pensar aí num trabalho cognitivo, de aprendizado, sempre, tá? Não nos
segurarmos, porque eu tenho 40, porque eu tenho 50, porque eu tenho 60, eu não vou para a faculdade, eu não vou fazer um curso de línguas porque eu não vou aprender. Vai sim, vai sim. Se você não está tendo a capacidade de aprender, tem algum problema. E aí você tem que procurar, né, ele. Então, cuide de você, da sua qualidade de vida, da sua alimentação, da sua atividade física. E é fácil falar, é difícil é fazer. É difícil mudar a nossa rotina corrida de trabalho, de cuidar às vezes de criança, ou do marido, ou cuidar de pai e mãe, para ter essa qualidade nossa. Mas é importante, porque se a gente quer cuidar, inclusive cuidar, eu tenho que estar bem. Tá? Muito bem, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Amanhã estaremos de volta. Foi um prazer falar com essas duas princesas aqui no meu programa. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.